O Chavão é empresário, dono de uma distribuidora de bebidas lá no Parque Ouro Branco, na zona sul de Londrina. Nós não encontramos nenhuma publicação do Chavão anterior a 24 de dezembro de 2020, mas as publicações dele indicam que ele vai trabalhar com questões sociais, educação, comércio, esporte e saúde. Vamos fiscalizar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Manuel e o nome desse quadro é Quem Fiscaliza os Fiscalizadores. O objetivo aqui é a gente analisar as promessas que foram feitas pelos vereadores eleitos, analisar o que está sendo feito agora, os projetos que estão sendo feitos e também fazer uma análise geral do trabalho deles. Tudo sem sensacionalismo, mas com muita informação, cobrança e crítica construtiva. E o nosso segundo fiscalizado nessa primeira parcial é o Chavão. O nome civil dele é Thiago Henrique de Souza. Ele nasceu em 14/7 de 1985. Tem, portanto, 36 anos. Tem o ensino médio completo, o partido dele é o Patriota, ele está na primeira eleição dele, não teve cargos políticos anteriores e a presença dele na Câmara, até a data que foi disponibilizada, é de 26 de 27 sessões, sendo que essa uma falta foi justificada. Antes de começar, é importante reforçar que a gente não encontrou nenhum material de campanha nas redes sociais do Chavão. Como eu disse, as postagens dele são a partir do dia 24 de dezembro de 2020. Então a gente se pautou aqui para esse vídeo no que ele vem postando desde então e também numa entrevista da Rádio CBN. Voltando, segundo o que consta na biografia da Câmara, o Chavão ele é nascido aqui em Londrina, comerciante, pai de 4 filhas, concluiu o ensino médio, e é um dos apoiadores do projeto Gol de Letra, que funciona lá no União da Vitória e bairros vizinhos e oferece a possibilidade de crianças praticarem o esporte e se desenvolver com isso. Ainda, ele é envolvido com outras questões de urbanização ali na Zona Sul, tais como a pavimentação de ruas, a construção e revitalização de praças e também limpeza e iluminação. Na saúde, conforme a entrevista que a gente já tinha mencionado anteriormente, ele que é da região sul diz que quer cuidar das pessoas que são dependentes químicas ali daquela região. Inclusive, ele participou de uma palestra no dia 23 de dezembro de 2020 no CREDEQUIA, que é o Centro de Recuperação de Dependentes Químicos de Londrina. Ainda nessa pauta, ele também requeriu, ao prefeito no caso, que fosse instalado um posto de vacinação na Zona Sul de Londrina, posto de vacinação para a Covid-19. Ao meu ver, faltou um pouco mais de direcionamento no que seria esse cuidar das pessoas com dependência química. Se vai ser fortalecido um projeto, como o próprio projeto do CREDEQUIA, ou se vai ser criado um projeto novo, num lugar novo, e onde seria esse lugar, de onde viriam as verbas. Além que é necessário a gente dizer aqui que tudo isso é uma função do prefeito. Já sobre o posto de vacinação que foi requerido para a Zona Sul, aparentemente deu tudo certo, porque hoje a UBS do Ouro Branco é um posto de vacinação para a Covid-19. No esporte, conforme já dito, ele é um apoiador desse projeto Gol de Letra lá do União da Vitória e bairros adjacentes para crianças que querem praticar o esporte do futebol. Além disso, ele se reuniu com o presidente da Fundação de Esporte de Londrina, Marcelo Guido, para tratar sobre questões esportivas e de localidades que o esporte pode ser praticado na Zona Sul. Além disso, ele também se reuniu para ouvir as demandas de lideranças ali do Jardim Cafezal sobre a questão esportiva. Novamente, são questões muito abertas, você se reunir para tratar sobre esporte de algum lugar com lideranças, não tem nada que está muito delineado do que seria feito. Mas isso pelo menos está dentro do que um vereador poderia fazer, que é realmente ouvir essas demandas, pedir para que as verbas sejam direcionadas para algum determinado lugar e principalmente ser essa ligação entre a população e o poder público. Na educação, o Chavão realizou diversas visitas em escolas diferentes para verificar a necessidade de reparos ou obras. Também fez uma visita no projeto União para a Vitória e lá ele ouviu reivindicações e reclamações e se disponibilizou para ajudar da melhor maneira possível. Uma outra visita que o Chavão fez foi no projeto Romeu e Julieta e também se propôs a ajudar o pessoal dali. E outra parte, também envolvida na educação, é que ele promete levar cursos profissionalizantes para jovens da Zona Sul. O meu comentário aqui para a educação é mais ou menos o mesmo do esporte, porque para você reivindicar e se propor a ajudar, isso realmente está dentro de um trabalho de um vereador. Por outro lado, quando você diz em melhoras e fazer cursos profissionalizantes, sem dizer como, isso fica um pouco aberto e carece um pouco mais de um projeto. No comércio, o Chavão propõe melhoras, mas não menciona quais seriam essas melhoras. Em questões sociais, além das iniciativas tomadas acima, o Chavão se preocupa muito com a urbanização dos bairros da Zona Sul e também dos distritos. Uma das coisas que o Chavão disse, inclusive, é de que ele teria sido o porta-voz
da população da Zona Sul para que lá hoje se tivesse uma capela mortuária. Começando pelo fim, o projeto da capela mortuária já é antigo e já tinha sido definido que seria executado antes do Chavão ser eleito vereador. Inclusive, quem correu atrás disso foi o ex-vereador Estevão da Zona Sul. Sobre as questões de urbanização, tanto dos bairros da Zona Sul como dos distritos, novamente fica muito aberto e vago o que seria feito para melhorar a urbanização desses lugares. Existe apenas um projeto protocolado pelo vereador Chavão, protocolado inclusive no dia 9/6/2021, e esse projeto se chama Programa de Trabalho Emergencial Mãos à Obra Londrina, é o PL 128 de 2021. O projeto fala em criar postos de trabalho que viriam para compensar o grande desemprego causado pela pandemia que a gente infelizmente ainda vive, e fala também em população-alvo, né? Ali fica um pouco confuso, porque fala que a população-alvo seria dos distritos, mas também de toda a extensão de Londrina. Então, é a cidade inteira. Quem cuidaria disso seria a Secretaria de Obras e Pavimentação, e os serviços a serem prestados por essas pessoas seriam de limpeza, capina, de terrenos públicos, espaços públicos e consertos em geral. Os candidatos teriam que estar desempregados há mais de 4 meses e esses contratos durariam por no máximo 6 meses. Esse projeto foi protocolado recentemente e ainda não passou por nenhuma comissão, mas deve ter muita dificuldade de passar por comissões como a de Justiça e a Comissão de Finanças. Isso porque não é prerrogativa do vereador criar cargos e ao mesmo tempo também não fica muito claro lá no artigo 6º desse projeto de lei de onde viriam esses recursos, né? Fala que poderiam ser de dotações orçamentárias próprias ou conveniadas, mas também suplementadas, ou seja, de todo lugar e por tabela de lugar nenhum. O vereador também comenta nas suas redes sociais que ele participaria ativamente das discussões do plano diretor. Esse roteiro foi enviado para o vereador, assim como será enviado para todos os outros, mas não teve resposta. Eu só recebi uma ligação do assessor dele, o Leonel, me parabenizando pelo trabalho, mas a gente não conseguiu fechar para conversar. Mas fica aí o espaço para o Chavão, para caso ele queira responder essa e outras questões, a gente pode inclusive fazer um vídeo suplementar só dando as respostas dele para que aqui fique justo para todo mundo. Logo no começo da sua legislatura, o vereador foi um dos organizadores de um ato contra o novo modelo do pedágio que estava vindo aí. Segundo consta na publicação nas redes sociais do vereador, ele foi convidar comerciantes, a população em geral e todo o pessoal da comunidade ali, principalmente da Zona Sul, para que participasse desse ato. Um ato muito importante e que veio a faltar também a participação de outros vereadores e deputados, inclusive. Além disso, o vereador Chavão realizou uma reunião com profissionais da educação da área privada. Na pauta, o retorno às aulas, e o vereador se posicionou ali sem ressalvas ao retorno das aulas. Nesse sentido, eu vou reiterar aqui o comentário que eu fiz lá no vídeo do Beto Cambará sobre essa mesma questão. Porque procurando nas redes sociais do Chavão eu não encontrei nenhum tipo de briga, de apoio, né, para os professores em questões muito mais importantes, como por exemplo a vacina para que eles possam retornar com mais segurança e tranquilidade. Também não encontrei nada que falasse sobre melhores condições, por exemplo, o trabalho remoto, um auxílio para melhorar na estrutura, que é necessária para vários professores e também para alunos nesse momento de pandemia agora com as aulas remotas. Ninguém é contra o retorno às aulas, mas a gente tem que ser coerente, estar do lado dos professores para que eles possam voltar, quando voltarem, todos, né, para as escolas com mais tranquilidade e mais segurança. E convenhamos que falar nisso, né, na situação que a gente se encontrava na época da postagem do Chavão, ou mesmo na situação que a gente se encontra hoje, ainda mais considerada a estrutura das escolas públicas, quando comparada com as escolas particulares, falar de um retorno é uma grande irresponsabilidade. Assim, eu sugiro ao Chavão, assim como sugeri ao Beto Cambará, que ele esteja mais próximo dos professores, assim como eu estou desde aquela votação da aposentadoria e da previdência dos servidores municipais no ano passado. Dentro dos servidores municipais, claro, os professores. E se ele estivesse ali, assim como eu estou, ele poderia ver que tem muita gente ali que perdeu pai, que perdeu filho, que perdeu parentes, amigos e tudo mais. Essas pessoas têm todo o direito de estar com medo de voltar para a sala de aula e também têm todo o direito de requerer condições melhores para poder fazer esse retorno presencial. Uma outra informação relevante é que o vereador Chavão, juntamente com outros vereadores ali da Câmara Municipal de Londrina, votou a favor de uma moção de apoio à PEC, Proposta de Emenda à Constituição 135 de 2019, também conhecida como PEC do voto impresso. Apenas para esclarecer que essa proposta de emenda à Constituição do voto impresso ela não propõe a volta do voto físico, né, que seria um voto em cédula, escrito, né, o nome do seu candidato ali, ou mesmo marcado um quadradinho.
mas sim que a gente continue utilizando as urnas eletrônicas e que tem uma pequena impressora do lado para que você possa conferir em quem você votou e depois depositar em uma urna. Isso, ao meu ver, facilita o voto de cabresto, não contribui com a lisura do processo e convenhamos que depois de tantas eleições, com tantos candidatos diferentes tendo sido eleitos no Brasil, no Paraná e em Londrina, é uma discussão que a gente não deveria estar tendo nesse momento. Se hoje já chovem as fake news aí de que você digitou lá na urna o número de um candidato, apareceu do outro e já computou o seu voto, imagina como não seria isso se a gente tivesse a impressão do voto, né? Uma pessoa mal intencionada poderia, por exemplo, digitar o número de um outro candidato, falar que não votou nele porque ela é uma grande apoiadora do candidato contrário e criar um fato ali caso esse candidato dela não venha a vencer. Gostaria de lembrar a todos vocês o que aconteceu nos Estados Unidos, que mesmo o voto sendo impresso e ou mesmo físico, com cédulas, que ainda assim se achou uma possibilidade ali, inventaram histórias de que tinham votos sendo desviados e preenchidos em nome do candidato vencedor. É preocupante que as pessoas eleitas, às vezes, múltiplas vezes, sustentem essa pauta de fraude nas urnas, né? Sendo que elas foram eleitas por essas mesmas urnas. Ou só vai ser fraude quando eles perderem e você defende agora essa pauta para justificar uma situação que não a sua própria incompetência de não conseguir os votos para ser eleito. Fica aí o questionamento. Eu finalizo aqui então, depois de ponderar todas essas questões e com a ressalva novamente de que eu não tive acesso ao material de campanha do Chavão. Então não posso dizer se o trabalho dele está de acordo com o que ele tinha proposto. De qualquer forma, fica bem claro que o Chavão é um cara que está muito preocupado em fazer bastante ali para a região que elegeu ele, a região sul, principalmente do Ouro Branco, mas não está muito claro também para mim, e eu acredito que para vocês também, como que tudo isso vai ser feito. Ontem nós perguntamos o que você achava do Chavão antes de conhecer o trabalho dele. Mas e agora? Mudou alguma coisa? Se mudou, se não mudou, vai lá no meu Instagram e vota para falar o que você acha, porque depois com todo esse material a gente pode fazer um antes e um depois e postar aqui nas redes sociais. Para dar aquela força para esse novo quadro nosso, deixa aí o seu curtir, comenta embaixo o que você achou e também se inscreva no nosso canal. E não deixe de assinar o sininho e colocar lá para ver todas as notificações, assim você vai ser avisado sempre que sair um vídeo novo de cada um dos vereadores. Espero que com esses vídeos a gente possa ter mais ciência do dia a dia e das ações dos nossos representantes, o que com certeza vai nos tornar pessoas mais participativas e mais conscientes. Ficamos por aqui, meu nome é Felipe Manuel, obrigado a todas e todas, usem máscara, não se aglomerem, vacinem-se e um abraço.